Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Postulados e Teoremas. Hoje, depois de fazermos a introdução à ótica geométrica, vamos falar de uma propriedade da luz, a refração da luz. Na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Vamos começar hoje a falar da refração da luz. Depois de já termos visto toda a parte da reflexão e espelhos, vamos começar hoje a falar da refração. A passagem da luz de um meio para o outro, acompanhada da variação em sua velocidade, a gente chama de refração da luz. Aqui a gente tem um esquema com a luz passando do meio 1 para o meio 2, com velocidades V1 e V2, velocidades essas que vão variar a depender do meio de propagação da luz. Aqui a superfície, nesse caso a luz incidindo normalmente à superfície, ou seja, a luz incide perpendicularmente à superfície, e aqui a luz incidindo de forma oblíqua sobre a superfície, passando do meio 1 para o meio 2. Quando há incidência perpendicular da luz sobre o meio, a gente chama essa refração de refração sem desvio. Quando a luz incide sobre a superfície de forma oblíqua, a gente vai chamar essa refração de refração com desvio. Índice de refração absoluto. A gente sabe que a gente representa a velocidade de propagação da luz no vácuo pela letra C. Vamos representar a velocidade de propagação de uma luz monocromática em um meio pela letra V. O quociente entre a velocidade de propagação da luz no vácuo e a velocidade de propagação de uma luz monocromática em um meio é chamado de índice de refração absoluto e a gente representa esse índice pela letra N. Aqui está o quociente entre a velocidade de propagação da luz no vácuo e a velocidade de propagação de uma luz monocromática em um meio. O que caracteriza a refração da luz é a variação da velocidade de propagação, e não o desvio que a luz sofre. Para a gente levar em conta a velocidade de propagação da luz, a gente define, para os meios homogêneos e transparentes, uma grandeza chamada de índice de refração, que, como eu disse, a gente vai representar pela letra N. Bom, vamos a algumas conclusões que a gente pode tirar da definição de índice de refração. O índice de refração N é adimensional. O que significa isso? Ele não tem unidade de medida. Isso porque ele é o quociente entre duas velocidades. Se a gente dividir uma velocidade por outra, a gente estará dividindo o metro por segundo, por exemplo, pelo metro por segundo. E isso é igual a 1. O índice de refração de qualquer meio material é sempre maior que 1, uma vez que C é maior que V. Em outras palavras, como a velocidade da luz é maior do que a velocidade de propagação da luz no meio material, o índice de refração será sempre maior do que 1. O índice de refração no vácuo é igual a 1, qualquer que seja a luz monocromática. Em outras palavras, no vácuo, independente de qual seja a luz, ela se propaga à mesma velocidade. E se eu dividir a velocidade da luz pela velocidade da luz, eu vou obter um índice de refração no vácuo igual a 1. O índice de refração é inversamente proporcional à velocidade de propagação da luz. Portanto, o gráfico N, em função de V, é uma hipérbole equilátera. O que está dizendo aqui é o seguinte: quanto maior for o índice de refração, menor será a velocidade de propagação da luz. O índice de refração, na verdade, é uma medida do quão difícil é para a luz se propagar no meio. À medida que N diminui, V aumenta e vice-versa. É o que a gente percebe aqui, ó. À medida que V vai aumentando, estamos aumentando V, para cá a gente aumenta a velocidade, N vai diminuindo, ok? O índice de refração de um dado meio material varia com o tipo de luz monocromática que nele se propaga. Já vimos que a velocidade decresce do vermelho para o violeta, e, portanto, o índice de refração cresce da luz vermelha para a violeta. É importante também saber qual é o tipo da luz monocromática que está se propagando.
A depender do tipo de luz, o índice de refração também vai variar. Bom, vamos ver agora o que acontece com 4 cores monocromáticas propagando-se em 2 tipos de vidros distintos. Estou falando da luz vermelha, amarela, azul e violeta, se propagando no vidro Crowl e no vidro Flint. A tabela vai mostrar para nós que o índice de refração da cor vermelha é sempre menor que o índice de refração da cor violeta. Na verdade, o índice da cor vermelha é menor que o da amarela, que é menor que o da azul, que é menor que o da violeta. Mas observe que, a depender do tipo de vidro, o índice de refração aumenta, mas ainda assim, o índice de refração da luz vermelha continua sendo menor que o índice de refração da luz violeta. É o que está escrito exatamente aqui. A tabela mostra também que para uma dada cor o índice de refração é maior num vidro do que no outro. Foi o que eu disse aqui em cima. Isso ocorre por causa da diferença de densidade dos vidros. O índice de refração varia no mesmo sentido da densidade, ou seja, quanto maior o índice de refração, maior a densidade do material. Com isso, a gente pode deduzir que a temperatura também influencia no índice de refração. Por quê? Porque com o aumento da temperatura, há um aumento do volume, e o aumento do volume provoca uma redução na densidade do material. Nós já sabemos que são nos fluidos que essa variação de volume, densidade e temperatura assume valores consideráveis. Por isso, vamos ver o índice de refração da água em temperaturas distintas. Aqui nós temos o índice de refração da água a 20 graus, aqui nós temos o índice de refração da água a 40 graus e aqui o índice de refração da água a 80 graus. Observe que à medida que a temperatura aumenta, o índice de refração diminui. A partir de agora, a gente vai convencionar que toda vez que a gente não fizer referência à cor da luz, a gente vai estar falando do amarelo sódio. E quando não especificarmos a pressão do meio fluido, nem tampouco sua temperatura, estaremos nos referindo a CNTP. Índice de refração relativo. Após vermos o índice de refração absoluto, que é a comparação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz monocromática em um meio material, vamos falar do índice de refração relativo, que tem a ver com a comparação entre a propagação da luz monocromática em 2 meios materiais distintos. Então, sejam 2 meios homogêneos e transparentes, e V1 e V2 as velocidades de propagação de uma luz monocromática, o quociente entre o índice de refração absoluto N1 no meio 1 e o índice de refração absoluto N2 no meio 2 é chamado de índice de refração relativo e é representado por N12, ou seja, é o índice de refração relativo do meio 1 para o meio 2 e por isso é o quociente de N1 por N2. Agora, se eu quiser o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1, eu represento isso por N21, ou seja, o índice de refração absoluto do meio 2 sobre o índice de refração absoluto do meio 1. Relação entre a velocidade da luz e o índice de refração. Nós vimos, quando fizemos o estudo do índice de refração absoluto, que o índice de refração absoluto no meio 1 é igual à velocidade da luz dividido pela velocidade nesse meio. E o índice de refração absoluto no meio 2 é igual à velocidade da luz dividido pela velocidade nesse meio. Então, se nós quisermos o índice de refração relativo entre o meio 1 e o meio 2, basta fazer N1 sobre N2, N1 é C sobre V1, está aqui, e N2 é C sobre V2, está aqui. Dividir por C sobre V2 é o mesmo que multiplicar por V2 sobre C. Fazendo essa simplificação, o índice relativo entre o meio 1 e o meio 2 será igual a V2 sobre V1. É isso que está aqui. Se eu quiser encontrar o índice de refração relativo entre o meio 2 e o meio 1, basta eu fazer o inverso, V1 sobre V2. Com isso, a gente observa que a razão entre os índices de refração e a razão entre as respectivas velocidades da luz no meio são inversamente proporcionais. Refringência de um meio.
Entre dois meios, o que possui o maior índice de refração é chamado de mais refringente. Isso significa que ao meio mais refringente corresponde a menor velocidade de propagação da luz e vice-versa. Em outras palavras, se o índice de refração no meio 2 é maior do que o índice de refração no meio 1, a gente diz que o meio 2 é mais refringente que o meio 1. Então, a velocidade de propagação no meio 2 será menor que a velocidade de propagação no meio 1. Dióptro. A gente chama de dióptro o conjunto constituído por dois meios, 1 e 2, homogêneos e transparentes, separados por uma superfície S. Essa superfície é denominada superfície dióptrica. Quando a superfície é plana, a gente chama esse dióptro de dióptro plano. Aqui a gente tem um dióptro, né? Aqui a gente tem dois meios, a água e o vidro, separados por essa superfície. Essa superfície aqui é plana, esse dióptro é um dióptro plano. Continuidade ótica. Na natureza, existem materiais que, embora tenham composições químicas distintas, apresentam o mesmo índice de refração. A luz, ao passar de um meio para o outro de mesmo índice, não sofre refração, como é óbvio. Se o índice de refração é o mesmo nos dois materiais, a luz não sofrerá uma variação na sua velocidade e, portanto, não ocorrerá a refração. É isso que a gente chama de continuidade ótica entre os meios. Um material muito famoso por ter o mesmo índice de refração do vidro feito de quartzo é o tetracloreto de carbono. O índice de refração tanto desse vidro quanto dessa substância é 1,460. Se a luz penetrar no tetracloreto de carbono e dele passar para o quartzo fundido, a gente observa aqui na figura que não há desvio na trajetória da luz e, portanto, não há refração. É isso que a gente chama de continuidade ótica. Leis da refração. Vamos designar algumas nomenclaturas para a gente poder falar das duas leis da refração. Sejam os meios 1 e 2, seus respectivos índices de refração, N1 e N2, e as velocidades de propagação de uma luz monocromática V1 e V2 nesses meios, designamos RI como raio incidente, RR como raio refratado, N como anormal, a superfície S no ponto de incidência P, I como ângulo de incidência e R como ângulo de refração. Aqui a gente tem o raio incidente, que incide no ponto de incidência P sobre a superfície S. Aqui o raio RR, após sofrer a refração. Aqui o ponto de incidência do raio RI, exatamente sobre a superfície S. A reta normal, que passa pelo ponto de incidência e é perpendicular à superfície S. O ângulo de incidência é formado entre o raio incidente e anormal, e o ângulo de refração, formado entre o raio refratado e anormal. Com isso, a gente pode enunciar as leis da refração, que são resultados de experimentos em laboratórios. A primeira lei da refração, o raio incidente RI, o raio refratado RR, a reta auxiliar N, que é anormal, estão no mesmo plano. Segunda lei da refração, lei Snell-Descartes. É constante o produto do índice de refração do meio em que o raio se encontra pelo seno do respectivo ângulo que o raio faz com a normal. O que a segunda lei está dizendo é que o produto entre o índice de refração do meio 1 e o seno do ângulo de incidência é igual ao produto entre o índice de refração do meio 2 e o seno do ângulo de refração. Quando a luz incide perpendicularmente à superfície de separação, o ângulo de incidência é igual a zero e não igual a 90. Isso por quê? Porque se o raio incidente está sobre a reta normal, o ângulo formado entre o raio de luz e a reta normal é zero e não 90. Nesse caso, o produto entre o índice de refração do meio 1 e o seno do ângulo incidente será igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, e isso será igual a zero.
Quando a incidência é oblíqua, a gente pode prever se o raio refratado estará mais próximo ou mais afastado da normal n, em comparação com o raio incidente. Vamos analisar aqui dois casos. O primeiro deles é quando o meio 2 é mais refringente que o meio 1, e a luz está indo do meio 1 para o meio 2. A gente pode usar a equação de Snell-Descartes, onde n1 vezes o seno de I é igual a n2 vezes o seno de R. Se eu pegar n2 e trocar de lado nessa igualdade, eu vou ter seno de R igual a n1 dividido por n2 vezes o seno de I. Como o índice de refração do meio 2 é maior que o índice de refração do meio 1, afinal de contas o meio 2 é mais refringente que o meio 1, nós teremos que o quociente de n1 por n2 será um número menor do que 1. E isso é o suficiente para me garantir que o seno do ângulo de refração será menor que o seno do ângulo de incidência. Com isso, a gente conclui que o raio de luz refratado se aproxima da reta normal. É o que a gente vê no primeiro desenho. O ângulo de refração entre o raio refratado e a reta normal é menor que o ângulo de incidência formado pela normal e pelo raio incidente. No segundo caso, o meio 2 continua sendo mais refringente que o meio 1, só que a luz agora vai do meio 2 para o meio 1. Com isso, o raio refratado se afasta da normal. Isso significa que o ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência. Observe que aqui o raio de luz está indo do meio 2 para o meio 1, do meio mais refringente para o meio menos refringente, o contrário do que aconteceu no primeiro caso. Dispersão da luz. É possível decompor uma luz policromática em diversas luzes monocromáticas que a constituem, e essa decomposição é chamada de dispersão da luz. Para fazer essa dispersão, a gente geralmente usa prismas de cristais. Esse fenômeno se deve à diferença de velocidades que cada luz monocromática possui nos meios. A luz violeta, a gente já viu que ela tem um maior índice de refração, e por isso ela é a luz que mais se desvia da normal. Por outro lado, a gente também sabe que a luz que tem o menor índice de refração é a luz vermelha, e por isso, ao contrário da luz violeta, ela se aproxima menos da normal. As demais cores possuem desvios intermediários. A figura abaixo mostra a dispersão. Para provocar a dispersão, a gente faz a luz branca, o feixe de luz branca, incidir sobre uma das faces de um prisma de cristal, como eu disse. Ao incidir na primeira face do prisma, a gente já percebe a dispersão, que é aumentada ao incidir na segunda face. É o que a gente percebe, a luz branca, um pequeno e estreito feixe de luz branca incide em uma das faces do prisma, já ocorre a dispersão, que é ampliada quando a luz incide na segunda face desse prisma de cristal. Reflexão total. Vamos agora determinar os limites para o ângulo de incidência e para o ângulo de refração, quando a luz incide sobre um dióptro separado pela superfície S. Vamos considerar para isso que o meio 2 é mais refringente que o meio 1, ou seja, N2 é maior que N1. Limite do ângulo de incidência. Olhando a figura, a gente identifica facilmente que o ângulo de incidência vai variar entre 0 e 90 graus. Aqui nós temos o ângulo de incidência I e aqui o ângulo de refração R. Como o meio 2 é mais refringente que o meio 1, o raio refratado se aproxima da normal, ou seja, R é menor do que I. Eu também percebo que o raio incidente pode estar a 90 graus em relação à normal ou a 0 grau em relação à normal, sendo esses os seus limites. Depois de falarmos do limite do ângulo de incidência, vamos falar do limite do ângulo de refração. O menor ângulo de refração é 0 grau e ocorre quando o raio de luz incide perpendicularmente à superfície S, coincidindo com a normal, como indica a primeira figura. Então, o menor ângulo de refração é 0 grau e acontece exatamente
quando o raio incidente coincide com a reta normal, ou seja, quando ele é perpendicular à superfície S. Tanto o ângulo de refração quanto o ângulo incidente serão, nesse caso, iguais a zero. Na segunda figura, a gente vê que o raio refratado se aproxima da reta normal. Isso porque o meio 2 é mais refringente que o meio 1. Nós já vimos isso no slide anterior. Portanto, o ângulo R terá limite inferior a 90 graus. Dito de outro modo, o ângulo R estará sempre compreendido entre 0 e um valor limite superior, o qual chamamos de ângulo limite e indicamos por L. Fazendo I igual a 90 graus e R igual a L, ou seja, igual ao ângulo limite, usando a lei de Snell-Descartes, a gente tem N1 vezes o seno de 90 igual a N2 vezes o seno de R. Como o seno de 90 é 1 e nós dissemos que R é igual a L, nós ficaremos com N1 vezes 1 igual a N2 vezes o seno de L. Passando o N2 para o outro lado dessa igualdade, nós teremos o seno de L igual a N1 dividido por N2. Como o seno de um ângulo deve ser sempre menor que 1, eu chego à conclusão de que esse quociente é igual ao índice de refração do meio menos refringente dividido pelo índice de refração do meio mais refringente. E dividir algo menor por algo maior, de fato, dá um valor menor que 1. Reflexão total. Vamos voltar ao dióptero anterior e vamos considerar agora o caminho inverso da luz, a luz indo do meio mais refringente para o menos refringente. Vamos igualar também o ângulo incidente ao ângulo limite, ou seja, o ângulo incidente será exatamente o mesmo ângulo limite, L igual a I. Tudo bem? Nesse caso, o raio refratado é rasante à superfície dióptrica, ou seja, ele formará com a normal um ângulo de 90 graus. Em outras palavras, o ângulo de refração vai atingir o seu valor máximo, que é exatamente o ângulo reto. Esse caso nos dá o ângulo limite de incidência da luz na superfície dióptrica. Portanto, o ângulo de incidência será igual ao ângulo limite se e somente se o ângulo de refração for igual a 90 graus. Desse modo, a gente conclui que para que um raio de luz monocromática procedente de um meio mais refringente sofra refração, o ângulo de incidência deve ser menor que o ângulo limite. O que está sendo dito aqui é que quando a luz passa de um meio mais refringente para um menos refringente, só vai haver refração da luz se os ângulos de incidência entre os raios incidentes e a normal forem menores que o ângulo limite. Algumas observações sobre a reflexão total. Qualquer raio de luz incidente na superfície, dentro da região do ângulo limite, desde que a luz esteja se propagando do meio mais refringente para o meio menos refringente, sofrerá refração. Se o ângulo de incidência for superior ao ângulo limite, no meio 2, haverá reflexão do raio de luz e não refração. Esse fenômeno é conhecido como reflexão total da luz. E para que ele ocorra, a luz deve estar se propagando do meio mais refringente para o meio menos refringente. Além disso, o ângulo de incidência deve ser superior ao ângulo limite, dado pela equação do ângulo limite, que é o seno de L igual a N1 dividido por N2. O ângulo limite sempre ocorre no meio mais refringente. Vamos para a figura para a gente entender tudo o que foi dito. Se eu tiver um raio incidente dentro da região do ângulo limite, esse raio será refratado. Caso esse raio de luz incidente esteja fora da região do ângulo limite, ele será refletido conforme o raio A da figura. Em outras palavras, o que está sendo dito é o seguinte: se o ângulo de incidência for menor que o ângulo limite, o raio de luz vai ser refratado. Caso esse ângulo seja superior ao ângulo limite, o raio será refletido. Para reforçar, vale mais uma vez o lembrete de que esse fenômeno só ocorre quando a luz está se propagando do meio mais refringente para o meio menos refringente. Refração atmosférica e posição aparente dos astros. A luz do Sol viaja no vácuo em linha reta até atingir a atmosfera. Quando chega na atmosfera da Terra, ela é refratada
pela atmosfera. E, em seguida, ao atingir camadas mais densas da atmosfera, ou seja, mais refringentes, ela se aproxima cada vez mais da normal. Com isso, a luz, ao atravessar a atmosfera, forma uma parábola com a concavidade voltada para a Terra. Para um observador na Terra, vai parecer que a luz viajou o tempo todo em linha reta. E por isso a gente diz que o astro visto pela pessoa na Terra está numa posição aparente. Esse fenômeno possibilita que a gente veja o Sol mesmo quando ele já está abaixo da linha do horizonte, exatamente por conta do desvio da luz na atmosfera terrestre. Miragens. Esse efeito é provocado pela reflexão total. Em dias quentes, o ar mais próximo do solo está mais quente, ou seja, menos denso. Logo, o índice de refração no ar mais quente é menor do que o índice de refração no ar mais frio. Ou seja, a luz passará de um meio mais refringente para um menos refringente. Caso o ângulo de visão do observador exceda o ângulo limite, haverá a reflexão total, provocando a sensação de que ele está diante de um espelho plano que reflete a imagem no solo. Esse fenômeno é o fenômeno da miragem. Fenômeno parecido acontece quando a gente está diante de um asfalto muito quente e a gente tem a impressão de que o asfalto é um espelho. Nas regiões frias, as camadas inferiores de ar são mais densas, ao contrário do que acontece no nosso exemplo aqui. E, portanto, são mais refringentes do que as camadas superiores. Por isso, ali pode também ocorrer o fenômeno da miragem. Só que a imagem, nesse caso, se forma acima do olho do observador. Os raios de luz que partem de um objeto e sobem vão se afastando da normal, até sofrerem reflexão total. O observador pode ver um objeto no solo e sua imagem num nível acima, conforme eu disse. A imagem, nesse caso, em dias frios, é formada acima dos olhos do observador, porque os raios de luz vão se afastando da normal, ao invés de ir se aproximando dela. Outro fenômeno relacionado à refração da luz é a formação do arco-íris. Quando há gotas em suspensão no ar e olhamos do lado oposto àquele que se encontra o Sol, a gente pode ver o arco-íris. Ao penetrar e ao sair das gotas, a luz do Sol sofre uma refração, reflete-se no interior das gotas e refrata-se novamente, decompondo-se. Em outras palavras, as gotas de chuva funcionam como se fossem prismas. A luz violeta é a que mais desvia e a luz vermelha a que menos desvia. Aqui nós temos a luz solar penetrando numa gota de chuva e sofrendo duas refrações, uma ao penetrar na gota e outra ao sair dela. E além disso, uma reflexão no interior da gota, dando origem, assim, à decomposição da luz. Vemos na figura que os ângulos formados por essas duas luzes monocromáticas são aproximadamente 41 graus e 43 graus, respectivamente. É o que vemos aqui. O ângulo entre a luz solar e a luz violeta é de 41 graus e o ângulo entre a luz solar e a luz vermelha é de 43 graus. As demais cores estarão dentro desse intervalo. Das gotas emergem luzes de todas as cores e o observador recebe a luz vermelha acima das demais e a luz violeta abaixo das outras. Entre essas cores aparecem as cores intermediárias, ou seja, as demais cores. Em outras palavras, as outras cores do arco-íris terão ângulo de inclinação em relação à luz solar entre 41 e 43 graus. Dióptro plano, formação de imagens. Vamos considerar um ponto P situado em um dióptro plano imerso em um meio 2 mais refringente que o meio 1. Aqui nós estamos chamando o meio 2 de água e o meio 1 de ar. A água é mais refringente do que o ar. Quando dois raios provenientes de P incidem na superfície de separação, os correspondentes raios refratados
definem a imagem P'. Nós temos aqui dois raios refratados que incidem sobre a superfície de separação, definindo aqui o ponto P'. Esse ponto ele é definido pelo prolongamento do raio refratado e, por isso, ele é chamado de imagem virtual. Observe que P e P' estão situados no mesmo lado em relação à superfície, estando P' mais próxima da superfície S. Ou seja, tanto o ponto P, o ponto objeto P, quanto a imagem P' estão dentro do mesmo meio, do mesmo lado da superfície de separação. Um observador que esteja situado no meio 1 vê P' conforme a primeira figura, ou seja, tem uma imagem apenas aparente do objeto, pois o objeto está um pouco abaixo, da imagem formada. É por isso que quando a gente põe um objeto dentro de um copo com água, a gente tem a sensação de que o objeto está quebrado. Essa situação é causada pela posição aparente do objeto, quando o observador olha para o objeto de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Se a gente considerar agora, no caso da segunda figura, o ponto objeto P no meio 1, que é menos refringente que o meio 2, a imagem P' continua sendo virtual e continua do mesmo lado do ponto objeto. Agora, o ponto P está no ar, que é o meio, nesse meu exemplo, menos refringente do que a água. De igual forma, o prolongamento do raio refratado vai dar origem ao ponto P', que é a imagem do ponto objeto P. Vamos agora chamar de N o índice de refração onde se encontra o objeto, e de N' o índice de refração do outro meio. Vamos considerar também D a distância do ponto objeto P até a superfície S, e D' a distância da imagem P' até S. É o que temos aqui na figura, Nós temos aqui o índice de refração do meio onde o objeto P está e o índice de refração do outro meio. Aqui o ponto P e o ponto P'. Aqui a distância D', que é a distância do ponto P' até a superfície de separação dos meios. E aqui a distância D, que é a distância do ponto P até a superfície de separação dos meios. Com isso, é possível demonstrar a validade da seguinte relação. N está para D, assim como N' está para D'. Dito de outro modo, o índice de refração do meio onde está o objeto está para a distância do objeto até a superfície de separação, assim como o índice de refração do outro meio está para a distância que a imagem P' está da superfície de separação. De acordo com essas condições, a um ponto P corresponde um único ponto P', ou seja, o dióptro plano nesse caso é um dióptro estigmático. Nós já estudamos as condições de estigmatismo. Lâmina de faces paralelas. Lâmina de faces paralelas é a associação de dois dióptros planos cujas superfícies dióptricas são paralelas. Aqui eu tenho a superfície 1 paralela à superfície 2. Aqui nós temos o meio 1, o meio 2 e o meio 3, e aqui os seus respectivos índices de refração. O caso mais comum é aquele em que os meios 1 e 3 coincidem. É o exemplo de uma lâmina de vidro que constitui o meio 2 imersa no ar, como mostra a figura acima. Então é como se eu tivesse uma lâmina aqui de vidro imersa em ar, ou seja, o meio 1 e o meio 3 é o ar nesse caso. Abaixo a gente vê o trajeto de um raio de luz monocromática que atravessa a lâmina, no caso em que N1 é diferente de N3. Se o índice de refração do meio 1 é diferente do índice de refração do meio 3, esse ângulo aqui, o ângulo I, será diferente do ângulo I'. Mas ao aplicarmos a lei de Snell-Descartes nas superfícies 1 e 2, a gente tem que N1 vezes o seno de I é igual a N2 vezes o seno de R, e que N2 vezes o seno de R é igual a N3 vezes o seno de I'. Observe que se N1 for igual a N3, I será igual a I'. Em outras palavras,
Se o índice de refração do meio 1 for igual ao índice de refração do meio 3, o ângulo formado entre a normal e o raio incidente será igual ao ângulo formado entre a normal e o raio emergente. Dito ainda de outro modo, se os meios extremos são idênticos, os raios emergente R' e incidente R são paralelos. A gente vê também na figura que o raio que incide na lâmina não sofre desvio angular, e sim desvio lateral D. Ele não sofre desvio angular exatamente porque esse ângulo I é igual ao ângulo I', mas a gente percebe o desvio lateral, que é exatamente a distância D que está aqui na figura. Essa distância é a distância que eu chamo de desvio lateral do raio incidente para o raio emergente. Bom, vamos ver então como é que a gente determina o desvio lateral, né, entre o raio incidente e o raio emergente. O desvio lateral D é dado pela equação D igual a E vezes o seno de I menos R dividido pelo cosseno de R, onde D é o desvio lateral, E é a espessura da lâmina e R são os respectivos ângulos de incidência e de refração. Prisma óptico. O prisma óptico é um prisma de base triangular constituído por um material transparente, vidro, cristal, diamante, quartzo, gelo e etc. De um modo geral, a gente usa apenas sua seção reta conforme a ilustração. A gente tem aqui o prisma, a gente secciona o prisma e utiliza essa seção reta. O plano π será o nosso plano de trabalho, facilitando assim a visualização da refração da luz no interior do prisma. O plano π é o plano o qual pertence à seção reta desse prisma. Quando um raio de luz monocromática pertencente ao plano π incide em uma face lateral do prisma, refratando-se através dela, esse raio percorrerá o interior do prisma, emergindo através da outra face. É claro, o raio de luz monocromática deve pertencer ao plano π, porque, de acordo com a primeira lei da refração, tanto o raio incidente quanto o raio refratado pertencem a um mesmo plano. Quando ele incide numa lateral do prisma, ele se refrata através dela, percorre todo o interior do prisma e sai do outro lado na outra face, emergindo nela. Com isso, vamos definir o ângulo de incidência na face 1, que a gente vai chamar de 1, o ângulo de refração na face 1, que a gente vai chamar de R1, o ângulo de incidência do raio na face 2, que a gente vai chamar de R2, e o ângulo de emergência ou ângulo de saída na face 2, que a gente vai chamar de I2. Eles estão aqui, ó. O ângulo de incidência na face 1, o ângulo de refração na face 1, o ângulo de incidência na face 2 e o ângulo emergente na face 2. Se esse raio de luz incidir no prisma pela face 2, sob o ângulo de incidência I2, ele percorrerá o caminho inverso do raio anterior. Assim, o ângulo de emergência na face 1 será I1. O que ele está dizendo aqui é que se a luz fizer o caminho contrário, o ângulo de incidência passa a ser I2, ou seja, a luz estará incidindo no prisma na face 2 do prisma. Depois ela será transmitida por dentro do prisma e emergirá na face 1 do prisma, com um ângulo de emergência I1. Nós também podemos usar a lei de Snell-Descartes no prisma óptico, sendo N1 o índice de refração do meio externo e N2 o índice de refração do material transparente de que o prisma é feito, podemos usar a segunda lei da refração na face 1 e também na face 2. Na face 1, nós teremos N1 vezes o seno de I1 igual a N2 vezes o seno de R1. Na face 2, nós teremos N2 vezes o seno de R2 igual a N1 vezes o seno de I1. Desvio angular do raio incidente. O efeito do prisma sobre um raio de luz que o atravessa é o desvio angular delta, que é o ângulo de deflexão do raio emergente em relação ao raio incidente. Se nós prolongarmos o raio incidente e também o raio emergente, o ângulo formado por esses prolongamentos
será o meu desvio angular, delta, ou o ângulo de deflexão do raio emergente em relação ao raio incidente. A gente pode calcular o desvio angular através da equação delta igual a I1 mais I2 menos A, onde A é o ângulo externo demonstrado na figura, cujo valor é dado por A igual a alfa mais beta igual a R1 mais R2. Vamos ver na figura tudo isso que foi dito aqui. O ângulo A é esse ângulo aqui do prisma, formado aqui no vértice superior do prisma. E é o mesmo ângulo externo desse triângulo que eu vou achurar de verde aqui, ó. E é exatamente por ser ângulo externo desse triângulo é que o valor do ângulo A é a soma de R1 com R2, ou ainda a soma de alfa com beta, uma vez que esse triângulo verde é semelhante ao triângulo que eu estou achurando em azul. Desvio angular mínimo. A experiência mostra que à medida que o ângulo de incidência vai crescendo, o desvio angular decresce. E ao atingir o valor mínimo, ele passa a crescer novamente. Basta fazer uma análise do gráfico abaixo que a gente vai perceber que existem dois ângulos de incidência, I1 e I2, que correspondem ao mesmo desvio angular. Isso ocorre por conta da reversibilidade da luz, fenômeno esse que a gente já estudou mais atrás. Se I1 for ângulo incidente, I2 será o emergente e vice-versa. Quando o ângulo de incidência for igual ao ângulo de emergência, esse desvio terá atingido seu valor mínimo. Vamos olhar aqui no gráfico tudo que foi dito aqui em cima, né? Nós temos aqui dois ângulos de incidência distintos com o mesmo desvio angular delta. Mas, se nós aumentarmos I1 e diminuirmos I2 até que ambos sejam iguais, nós teremos nesse momento o desvio angular mínimo, o delta mínimo. Também observamos que caso I1 e I2 sejam iguais, também serão iguais R1 e R2. Em outras palavras, I1 é igual a I2 se e somente se R1 for igual a R2, se e somente se o desvio angular for igual ao desvio angular mínimo. Temos com isso que R1 é igual a R2, que é igual a R, e por isso eu os chamei pelo mesmo nome, chamei ambos de R, porque eles são iguais no caso do desvio angular ser igual ao desvio angular mínimo. Com isso, eu também concluo que I1 será igual a I2, que será igual a I, e também por isso eu chamei tanto o ângulo incidente quanto o ângulo emergente de I. Também me traz a seguinte consequência: o ângulo externo A será a soma de R com R, ou seja, 2 R's. O ângulo externo A será a soma desses dois ângulos, R mais R, que são ângulos da base desse triângulo que eu vou achurar aqui de verde, ok? E por fim, eu terei que o desvio angular mínimo será igual então a I mais I menos A, ou seja, 2I menos A. Essa é a equação que me dá o desvio angular mínimo desse prisma. Por fim, observamos que a trajetória do raio de luz através do prisma é simétrica. Em outras palavras, o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de emergência. Prisma de reflexão total. A gente pode construir prismas de modo que a luz atravesse uma face, sofra reflexão total na outra e emerja sofrendo desvios que nos são convenientes. Esses prismas são chamados de prismas de reflexão total. A seção principal desses prismas é um triângulo retângulo isósceles. É o que temos aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo isósceles, porque nós temos aqui um ângulo reto e os ângulos da base são iguais. Observe na primeira figura que o raio incidente sofre um desvio de 90 graus. Esses prismas são usados na construção de periscópios. Por exemplo, aqui nós temos o raio incidente sofrendo um desvio de 90 graus. No esquema da segunda figura, os raios incidentes sofrem um desvio de 180 graus. Notem
que os raios emergem em sentido contrário ao dos raios incidentes. A face onde ocorre a reflexão total funciona como se fosse um espelho plano. A película de prata existente nesses espelhos danifica-se com muita facilidade. Por isso, muitos instrumentos de ótica utilizam os prismas de reflexão total em substituição aos espelhos planos. Esse mecanismo é utilizado, por exemplo, em telescópios. Funciona muito melhor do que espelhos planos, exatamente pelos motivos que nós expusemos aqui. Depois de falarmos da refração da luz, chegou a hora de falarmos das lentes esféricas. Lentes essas que, ao refratar a luz, melhoram nossa observação da natureza. Um grande abraço a todos e até a próxima!